Então, falar sobre empreendedorismo é sempre muito bom, positivo e agrega nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com a Polly Mendes para contar um pouquinho da história dela. Eu e a Michelle estamos aqui hoje para não só compartilhar com vocês, mas também aprender um pouquinho com a Polly sobre empreendedorismo, sobre crescimento. E eu vou deixar a Polly Mendes se apresentar, afinal de contas, ela é a melhor pessoa para falar dela mesma. Seja bem-vinda, Polly. Muito obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer dividir aí com as seguidoras de vocês dicas, estratégias, conhecimento. Meu nome é Polly Mendes. Eu sou conhecida na internet como Pequenas Coisas e Polly Mendes também. Sou empreendedora, sou empresária. Eu ajudo pessoas a iniciar e expandir negócios através das vendas online. Já estou 6 anos vendendo no online, né? Mas o empreendedorismo começou desde lá atrás, desde quando eu realmente era bem pequenininha. Os meus pais sempre foram comerciantes, mas tivemos vida bem simples, porque quando a gente fala em empreender, né, não significa que o tempo inteiro a pessoa foi bem sucedida, né? Então é importante, porque até muitas de vocês que estão aí de repente sentadas, né, pensando no que fazer da vida, é importante você ver a trajetória de uma empreendedora, porque nem sempre é só o voo alto, né? Meu pai era pedreiro, a minha mãe enfermeira, então juntava ali a renda para criar os filhos, mas a minha mãe sempre com alguma coisa vendendo para complementar a renda. E aquilo eu sempre vendo, eu acho que eu sempre fui, eu vim nesse mundo, eu não vinha pra ser, eu vim para fazer diferença mesmo, porque eu era muito pequena, eu já queria ganhar dinheiro com alguma coisa. E eu pensava, gente, o que eu posso fazer? Tem uma parte da minha vida que eu acho que é até importante contar. Eu tinha na lateral da minha casa um muro, um pedaço de um muro, e eu fechava para ganhar dinheiro para as pessoas entrarem lá, porque a gente pintava, eu pintava as menininhas lá, tipo de circo mesmo, cobrava 25 centavos. Tudo meu era 25 centavos. Tinha que comprar por 25 centavos. Aí, minha mãe me presenteou. Aliás, eu queria empreender, queria montar um negócio. Um amigo contou que no circo não tinha muita coisa, acabou com o meu barato. Falei, preciso empreender agora, preciso comprar alguma coisa para revender. Fui no moço que revende coisas de barro lá na cidade, e ele fazia barros de miniatura, bem pequenininhos, uns potinhos. E eu peguei, perguntei pra ele, falei que eu queria comprar aqueles potinhos, eu não tinha dinheiro, mas cheguei lá e falei que eu queria comprar. Eu acho que ele ficou com dó, né? Ele falou assim, eu vou dar pra essa menina. E ele me deu. Eu arredondo pra 50 barrinhos, mas foi tipo 40 e poucos, né, potinhos ali. Eu levei pra casa, pintei com tinta guache e vendi a 25 centavos, porque tudo era 25, né? E aí eu vendi tudo. Quantos anos você tinha, Polly? Eu tinha uns 10 aninhos, eu era pequenininha. Não, aliás, talvez até novinha. Menos, tá? Entre 9 e 10 anos. E nesse momento, eu acho que foi a grande virada de jogo. Olha o poder de uma mãe na vida de um filho. A minha mãe mudou toda a minha história. E isso hoje eu tento fazer pelo meu filho. Hoje eu apresentei o meu filho de forma estratégica. A gente que é empreendedora, a gente tudo fala estratégia, né? A gente começa a ter essa linguagem. A minha mãe colocou na porta do comércio dela uma mesa, daquelas mesas de bar, e eu coloquei os potinhos, e todas as pessoas que entravam lá compravam meus potinhos, todas. E eu falava, cara, eu sou muito boa nisso, né? Porque eu vendo tudo. Só que anos depois, anos mais tarde, a minha mãe contou que comprou todos os potinhos. Ela que comprou os potinhos. Mas foi tão bom. Foi. Mas foi muito bom. Por quê? Porque nesse processo despertou naquela criança algo muito bom. Algo de empreender mesmo. E aí, após isso, amiga, os potinhos acabaram. Mas eu falei, acabou, agora eu vou tentar. Na minha cidade, como eu sou de uma cidade muito pequena do interior, os recursos são mais limitados. Vocês são aqui de Goiânia? Eu sou de Goiânia. Então, assim, Goiânia acaba que sempre foi mais amplo. Lá não. Lá existe alguns empregos específicos e é só aquilo que tem. Quer trabalhar em outra área, vai para fora. Você tem que ir para outra cidade, vir para a capital. E aí tinha uma fábrica de bola, essas bolas de futebol mesmo. Sim. E aí eu falei, eu preciso aprender esse negócio, porque eu preciso ganhar meu dinheiro. E eu falei com a minha mãe, menina, você não vai fazer isso não, o cheiro da cola é forte. E a vizinha, ela costurava a bola. E eu olhava ela e naquilo, só de olhar, eu já estava aprendendo. Aí eu falei pra ela, me ensina a costurar a bola? Aí ela falou, ensino. Enfim, ela começou a pegar a bola pra mim.
E eu passava o dia inteiro na casa da vizinha costurando bola. Meu primeiro salário foi R$60 na época. Trabalhei o mês inteiro, ganhei R$60, vim pra feira hippie. Minha primeira vez que eu tive acesso a algo voltado para o segmento de moda foi na feira hippie. E sempre foi ali, né, naquela região. Sim, ali no norte praça, ferroviário. Exatamente. E pra mim foi um sonho, porque R$60 deu coisa demais. Eu comprei tamanco, eu comprei blusa, eu comprei tanta coisa, amiga. E aquilo foi maravilhoso. Enfim, acabou também, né, o momento da bola. Continuou, mas eu vi que eu precisava fazer outras coisas que não fosse só bola, porque Quando você veio pra feira, você veio com as bolas? Eu vim com uma tia, minha tia Madalena. Ela me trouxe, ela falou assim, olha, eu vou na feira hippie. E eu, tia, o que é a feira hippie? A feira hippie é um lugar maravilhoso. Eu lembro disso, eu também ouvi isso. Roupa demais. Eu falei, tia, tem que ter quanto pra ir nessa feira hippie? Ela falou assim, ó, tem que ter um pouquinho, tal. Mas eu falei, tia, porque assim, eu vou receber um salário. E eu não sabia quanto eu ia receber, né? E a senhora me leva? Aí ela leva. Então a tia Madalena me trouxe, né, pra feira hippie. E nós compramos roupa demais. E foi maravilhoso. Olha, mas você comprou pra você ou você comprou pra revender? Não, nessa época eu ainda era muito novinha. Tipo, ainda eu tava na fase de 11 anos. 11, 12 anos. Eu era muito infantil. Nossa, mas isso foi o auge, né? Você comprar roupa pra você poder vir comprar. Rica. Me senti rica. Quem na minha idade milionária, pode escolher, né? Novinha, poder escolher o que você quer. Só que eu tenho muita habilidade. Tudo manual, eu tenho uma habilidade enorme. E aí, a Gendarro começou a mandar peças pra cidade, para as pessoas ali da cidade começarem a bordar. E eu falei, pronto, é uma oportunidade. Só que como eu era muito criança ainda, eu tinha 12 anos nessa época, eu era uma criancinha, né? Uma criancinha. Hoje eu fico vendo meu filho, né? Meu filho tem 12 anos, então assim, eu falei, eu preciso bordar. Aí eu chegava sempre no adulto, eu ia ali e negociava. Olha, eu preciso fazer isso, isso e isso. Como que eu faço? Que oportunidade que você vai me dar? E a pessoa pegava, ela me passava e eu fazia trabalhos incríveis. E aquilo andou muito rápido na cidade. Ah, Poliana, borda, nananã. E começou a ter encomenda. Olha que legal. E aí a minha prima trabalhava numa confecção. Aí começa a entrar realmente a roupa na minha vida. A minha prima trabalhava numa confecção e contou assim, Poli, na confecção tem muitas peças de refugo. Tem tanta peça de refugo e eles vendem super acessível. E eu falei assim, uai, eu vou lá. E fui lá, criança, e falei, olha, eu fiquei sabendo que vocês têm peças de refugo, eu quero saber o valor. Ah, R$2,50 cada peça. Eu falei, então tá, eu quero. E qual é o defeito? Aí tinha defeito de todos os jeitos. Tinha coisas que não tinha tanto defeito, não. Você, como trabalha com isso, você sabe. São coisas imperceptíveis. São imperceptíveis, né? Outras realmente tinham. Isso. Eu pegava. Aí eu já tinha uns 12, 13, quase 13 aninhos mesmo. Não, uns 13. Nessa época eu já tava com uns 13 redondo mesmo. Não mais que 13 mesmo. Eu pegava, eu bordava, eu costurava. Se tinha defeito ali, acabava o defeito. Que você tudo, tampava amiga, o defeito. Tudo. E naquela época, hoje eu fico pensando assim, ó, eu comprava R$2,50. Gastava ali com as pedrinhas e tal. Vamos supor que aquela peça me saía R$4. Vamos pensar em 4, R$4,50. Eu vendia 18. Tinha peça que eu chegava a vender 25. Eu fico pensando, gente, 25 anos, há 20 anos atrás, é dinheiro. É dinheiro. Muito. É dinheiro. Exatamente. Né? Exatamente. Não, e você já, sem nem perceber, você já estava à frente do seu tempo. Porque hoje fala-se em customização de peças, né? Você trazer algo diferente. Sim. Você já fazia isso com 13 anos. Eu já fazia. Isso é incrível. Eu já fazia. E aí, a minha virada de chave, né? A dona da confecção descobriu que dava para bordar aquilo ali, porque tudo anda muito rápido, principalmente interior, 5 mil habitantes. Então, assim, anda tudo muito rápido. Cortou meu barato. Aí eu falei, pronto. E agora, foi ela senhor? Lá, roubou a sua ideia, é isso? Ela mandou bordar as peças. Ela começou a bordar. Errada ela não tá. Né? Errada ela não tá. Vamos pensar assim pelo lado dela. Na época eu fiquei revoltada? Fiquei. Mas errada ela não está. Porque como empreendedora, né? Exatamente. Então ela... Que bom, né? Mas isso, mas tudo é um aprendizado, né? Eu acredito que você deve ter tirado um aprendizado dessa situação, inclusive, né? Porque empreendedor faz muito isso. A gente acerta, mas também erra. E quando a gente erra, a gente sempre leva com a gente aquilo que faltou para ser diferente do que aconteceu. Mas ó, né? chega um ponto que essas coisas que acontecem com a gente não é ruim. Não, porque aqui, olha você aqui, não parou, me olha conta. aqui onde que ela tá fazendo. Ruim? Nem tudo que parece ser ruim é tão ruim quanto parece. Aquilo me deu gás. Cada processo, porque o empreendedorismo a gente tem que estar preparado. A gente vai, ó,
numa maré. Sim. Um dia tá no topo, outro dia nem tanto. E você tem que Exato. saber ser pés no chão para suportar quando você não estiver no topo. Talvez aquele Isso. momento não era o meu melhor momento. Aos 14 anos, meu irmão trabalhava numa empresa de joias lá na cidade e o sonho de qualquer ser humano era entrar naquela empresa. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Porque a empresa não... a ideia da empresa não era mais pegar pessoas da mesma família. E eu falei, meu irmão, por favor, você fala tão bem do seu chefe, conversa, me ajuda, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Ele foi lá, ele conversou e realmente as pessoas são maravilhosas. Os chefes, né, que a gente tinha são pessoas muito boas. E aí me deu essa oportunidade, eu entrei. Só que lá eu entrei assim, meninas. Eu entrei e o que tivesse para fazer, eu fazia. Era qualquer coisa. Eu nunca tive isso. Se você hoje, isso eu não tô brincando, não. Hoje eu chego na minha loja, na minha loja que eu falo, do meu lojista. Eu chego na loja do meu lojista. Se eu tiver que ajudar a montar um manequim, eu vou montar. Arrastar uma coisa, eu vou arrastar. Se tiver uma sujeira ali, eu vou ali limpo pra filmagem ficar mais bonita. Gente, sem frescura. Isso. Parou. Sou do É pra mesmo fazer? jeito. É pra Bora. fazer? Isso mesmo. Não tem isso esse aqui, não. negocinho de, ai, olha, fulana tá aqui no... Não tem. Não tem. Realmente não tem. Então, assim, você quer crescer na vida, você aceite os processos de acordo com os desafios que vem chegando para você. E eu entrei nessa empresa, para mim foi assim, foi o meu grande divisor. Eu cheguei lá, eu fazia um pouco de cada coisa, aprendi demais. Uma vez na semana tinha que fazer a limpeza do local, eu limpava com orgulho. E não é tão fácil, sabe por quê? Porque você imagina uma mocinha na transição, 14 anos... existe coisas da adolescência que vocês vão entender. Você tá num processo que você... por mais que eu trago essa bagagem, eu falo que o luxo atrai, a simplicidade conecta, mas para uma mocinha que tá em transição, você quer sempre estar no melhor. Uhum. Mas eu falei, não, senhor, o que o senhor me der aqui, o senhor não me deu emprego? Então vamos fazer valer a pena o emprego. Isso. E eu tinha muita habilidade. Chegava grandes vendedores, e joia é caro, né? Não é algo tão acessível. Chegava grandes vendedores e eu sempre estava ali conversando com um deles e tal. E eu percebia que eles gostavam de conversar comigo e tirar ideia, e eu também pegar ideia com eles. Enfim, eu tive uma virada de chave e eu falei, eu quero vender isso aqui. Só que no interior, que as pessoas, a maioria das pessoas não tinha acesso a joia e tal. Cheguei no meu chefe e falei, pedi mesmo, e eu falei, confia? Ele, confio. E eu tenho uma gratidão eterna pelo meu chefe, a gente chama ele de bigode. Eu tenho uma eterna gratidão a ele, porque ele e os demais, os irmãos dele, foram pessoas, assim, muito boas pra mim, pro meu irmão. Eu acho que tem coisas que a gente leva com a gente. Eu falo que eu posso estar no fim, né? A gratidão eu levo comigo. Então, ele me deu a oportunidade de deixar eu vender, e foi um sucesso. Confiança, eu vendia né? demais. E outra coisa, eu ganhava muito em cima da peça. Uma vez, uma pessoa descobriu os valores das joias e falou, você não tem vergonha de cobrar? Mas vergonha porque meu trabalho não vale. Uma peça, eu falei, deixa eu te falar, eu vou na sua casa, eu faço um trabalho totalmente diferenciado, eu sou marqueteira sem saber até na época que era marketing. Eu já fazia e não sabia. Já fazia e não sabia. Eu fazia coisas que hoje eu estudo, né? Eu falo, cara, que legal, né? Então, assim, 16 anos e interior é assim, ó, como essa menina tá crescendo. Comprei a minha primeira motinha, o que é isso? Tem alguma coisa errada aí. O pessoal já só pensa pro lado ruim, Consegui meu né? carro com 16 anos. Tem alguma coisa errada nessa menina. Coisa errada deve estar fazendo. Não pode ser porque ela sabe gente. economizar, trabalhar e se esforçar, né? Sim. Meu primeiro presente pra mim mesmo, o fruto do meu trabalho, foi um guarda-roupa. Era o meu sonho ter um guarda-roupa lindo. Colocar todas as suas roupas. R$800 foi o primeiro presente que eu dei para mim mesma, né? Há 20 anos atrás. Ou seja, Deus foi muito bom no meu processo. E aos 17 anos eu tive o melhor presente da minha vida, que se chama O Segredo. Esse livro, ele mudou a minha vida. Eu tava com um namoradinho, né? E ele falou para mim assim, olha... Ele falou nessas palavras assim, ó. Eu te acho uma menina... você é muito diferente. Eu sempre gostei de pessoas mais velhas. As minhas amizades sempre tá além de mim. A sua mente já era desenvolvida. Já era. Porque na idade que você começou, sim, já aí ele falou assim, olha, eu acho que você é diferente. Eu não tinha acesso a celular, eu não tinha acesso à internet, não existia isso. Era zero possibilidade, vida de interior.
Se eu quisesse falar no telefone, de verdade, tinha que pegar um telefone numa porteira para pegar o sinal para tentar mandar uma mensagem para o namorado. Era assim que eram as coisas. E aí ele falou, olha, você é diferente e eu quero te dar um presente. Só que esse presente, eu não vou colocar escrita, eu não vou fazer dedicatória nem nada. Sabe por quê? Porque se algum dia eu fizer algo para você, ó, eu penso que ele já estava sentindo que o clima não estava muito bom entre a gente, né? Você vai desistir do livro. E esse livro mudou a minha vida e eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença na sua também. Se chama O Segredo. Naquele momento, o recurso de estudo que eu tinha era esse. E eu desbravei. E eu li esse livro cedo de tarde e noite, cedo de tarde e noite. Sou da novela mexicana. Eu sempre assistia as novelas mexicanas e pensava assim: eu preciso aprender a sentar numa mesa. Eu preciso aprender a comer de garfo e faca. Porque eu vou ter dinheiro. Eu falava nessas palavras, porque eu vou ter dinheiro e quem tem dinheiro tem que saber se comportar em qualquer situação. Aí, Então, ó, olha, eu tenho que fazer um parênteses aqui para ver quanto que é a chave. Olha a chave. Onde que tá começando? Nas palavras. Aqui, ó. E aí, a hora que ela declarando. pensou, ela Sempre. declarou. E declarou. É a chave. E as Sempre. pessoas Você ainda falava em têm voz dúvida, alta, né, Polly? Polly? Quando você falava, você chegou algumas vezes a falar isso em voz alta? hoje eu falo mais em voz alta. E eu vou até explicar daqui a pouco isso para vocês. Na época, não. Na época, eu mentalizava mesmo. Mas tem coisas que pessoas lembram. Eu chegava e eu tenho isso no Instagram, que uma pessoa me lembrou recentemente. Eu achei isso incrível. Eu mostrei para uma pessoa e ele falou, cara, o mundo precisa ver isso. Uma amiga minha, de época de escola, de 3º ano, mandou uma mensagem e falou assim, hoje, porque acaba que cada um vai para um caminho, né? sim. A gente, né, não tá... Nem sempre segue junto, né? Exatamente, mas ela me mandou uma mensagem, eu achei linda. Ela falou assim: olha, eu lembro exatamente das coisas que você juntava a nossa turma e falava. Você falava o seguinte, que você precisava se preservar, porque os menininhos mandavam recadinho pra mim, eu falava, não traga recado. Eu preciso me preservar. Eu falava mesmo. Eu preciso me preservar. Eu tô focada em outras coisas. Eu não vou ficar perdendo tempo e ficar beijando, ficar com essas coisas, não. A minha mentalidade é outra. Porque eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro. E eu falava. Então, assim, sempre fui tímida. Olha que interessante e engraçado. Sempre fui tímida. Ia lá pra frente da escola, quase morria. Infartava pra fazer uma apresentação. Mas sempre fui ousada. Não vai ter desafio, amiga, que você não vai me colocar que eu não vou sobressair, porque eu vou. Sabe por quê? Porque eu vou encarar de frente. Porque propósito, né? É propósito. Existe 2 tipos de mulheres. A comum e a extraordinária. Eu resolvi trabalhar na extraordinária. Eu não quero ser uma mulher comum, mas eu já fui uma mulher comum. Porque quando eu entendi o poder que existia dentro de mim, o poder de uma mentalidade, que você pode moldar, é peça, acredite e receba. São 3 passos e não tem outro passo. É peça, acredite e receba. Quem que é a sua base? Deus. Sim. Deus tem que ser base. Ele tem que ser o princípio, meio e o fim. E eu pensei, então o livro não me ensinou? Eu já não moldava na minha cabeça que eu precisava aprender a comer, a falar bem, algumas coisas que eu via que eu errava. Erro ainda, gente, deslizo demais. Nossa, mas sou ser humano, normal. estou em constante evolução, né? E aí eu pensei assim, bom, agora eu vou fazer o que o livro está ensinando. Eu já acredito. E o livro ensina? Opa! E aí eu comecei a visualizar várias coisas, me visualizava andando num carrão, me visualizava vivendo uma vida incrível. O condomínio que eu moro hoje, isso é muito legal falar. A primeira vez que eu entrei nele, eu falei assim, nossa, porque eu não tinha acesso a nada disso. É interior mesmo. Uma viagem que eu fazia era em Moçambique. Ou seja, era do interior para outro interior. Vir em Goiânia era muito chique. Era sonho, tipo, poder ter acesso à Vila Goiânia. E o dia que eu vim, eu falei, meu Deus, um dia eu vou morar aqui. Hoje eu moro lá. Eu falei, eu profetizei, eu falei, um dia eu moro aqui. Qual era a possibilidade, naquele momento, disso acontecer? Nenhuma. Pelos olhos do ser humano, mas dentro de mim já existia algo que estava extremamente aflorado, né? Assim, isso é tão real que você está falando. Eu li O Segredo também uma vez. Mas eu, assim, não cheguei a estudar ele como você estudou, mas eu li e eu acredito também. Né? Eu acredito também que as coisas que a gente fala têm poder. Isso eu tenho comigo há muitos anos. E você contando sua história aí, eu lembrei de umas coisas, por exemplo, quando eu era criança, eu brincava muito de escritório.
que eu ia trabalhar numa grande empresa, que eu faria diferença por onde eu passasse. E realmente isso aconteceu na minha vida. E é só para reforçar que o que você está falando é real. É real. É possível, É. mas é exatamente como você colocou aí. Você tem que pedir, mas você tem que acreditar e seguir em frente, confiar naquilo que você está fazendo. Mas as pessoas hoje ainda duvidam de si mesmas, né? Então a gente gosta de contar as histórias como a sua aqui, para que as pessoas vejam o seguinte: sempre vai ser possível fazer desde que você Sempre queira vai. e acredite. Acredite. Sempre vai. Porque a dificuldade ela vai existir em qualquer momento acreditar em da si vida. mesma, né? Porque eu tenho certeza que você ainda vai contar, ainda tem muita história para contar pra gente, mas tenho certeza que você ainda passa alguns, né? Parte do processo, às vezes acontece uma coisa aqui, que você começou falando, não é só na maré alta, né? Tem algumas coisas que de vez em quando tem algumas quedas. Mas ver você se posicionar e mostrar que não importa a dificuldade, eu vou estar lá para resolver e conseguir vencer. Exatamente. É esse posicionamento que qualquer mulher que quer vencer tem que ter. É Olha, fantástico. e no meio fantástico. disso, quantas pessoas chegaram em você e falaram, você tá doida? Nossa! Menina! Menina! Falaram assim, menina, o que você tá quê? fazendo? Você tá ficando doida. Muitas. Mas, gente, vai ter mais pessoas tentando te desmotivar do que motivar você pra Fala elevar. assim, nossa, você não tá achando que você tá muito acima, assim, do... né? Você não tá achando que tá demais, não? Tem gente que fala também, né? É assim, gente. Hoje eu quase não ouço isso, mas eu já ouvi. Eu também já ouvi. É assim. Eu sou extremamente blindada, mas porque eu já me blindei na minha mente. E mente é poder. Ó, nós somos filhos de quem? De Deus. Deus é o quê? É o extremo poder. Não existe nada além dele. Como que você, sendo filha de Deus, tem coragem de dizer que você não consegue fazer alguma coisa se você é filho do ser mais poderoso que existe? Você é puro poder. Se você faça um teste, eu falo isso para os meninos, eu falo isso para minha turma. Eu falo, faça um teste, só que de forma verdadeira. Porque, por exemplo, falar, ai, Polly, você tá falando peça, acredite e receba. Tá bom, eu pedi, tô acreditando, não tô recebendo. Você não está acreditando. Não. Acreditar é você usar, e eu uso isso, o poder da fé inabalável. A fé inabalável, você não precisa ver para crer, você só precisa sentir. Isso. Quer seu carro novo? Visualize ele. Só que sinta que ele já está na sua garagem, porque ele vai chegar na sua garagem. Se É comporte-se assim. como, né? Como tal. Como tal. É. Basicamente Faça isso. até E acontecer. a gente Faça consegue até identificar acontecer. as pessoas quando elas estão falando. Não, eu acredito em mim na forma que ela fala. Falar, não, eu acredito, mas não está acontecendo. Aí você está falando, não, ela não está acreditando. Ela não está acreditando. Porque na forma que ela está falando, ela não está falando com a Parece com que a energia segurança, não é a mesma. Parece e que vai acontecer. A gente fala como se não é se fosse, não. A gente já está com o carro na garagem. Sabe o que eu acho do que nós três estamos fazendo aqui agora? E que eu acho que é extremamente importante? Você é mentora. Sou. Você é lojista e mentora. Você é gestora, mentora, multifacetas. A Polly é empresária, empreendedora, porque o empreendedorismo é quem está em constante evolução, buscando Sim. sempre alguma coisa Sempre diferente. em movimento. Em Sempre em crescimento. movimento. E sou mentora também. Existe um detalhe. Eu acho que isso aqui, ó, esse trio fortalece muito outras mulheres. Às vezes, esse trabalho que vocês estão fazendo na internet, eu acho que é extremamente importante, porque às vezes vocês até podem não saber, mas às vezes tem uma pessoa que está lá no sofá e de repente Deus coloca, tá? Ele faz as coisas acontecerem, ele coloca o vídeo de vocês lá para a pessoa ver as suas histórias, ver a história de pessoas que vocês trazem aqui, porque eu acho que o sucesso de uma mulher, ele não diminui o sucesso da outra. Não. O sucesso dessa Polly, o sucesso da Michelle ou dela não vai diminuir o sucesso de nenhuma aqui. Pelo Olha, Polly, contrário, eu arrepiei, sem mentira nenhuma. Porque potencializa. eu gosto, é tudo que eu vejo. Eu vejo que falta a gente realmente não só falar que a gente apoia outras mulheres, mas a gente precisa fazer. E a gente escuta muito por aí, eu apoio, eu acredito, não, eu tô lá sendo parceria, mas assim, no final das contas, você não vê efetividade naquilo que é dito. Falar é uma coisa, fazer é diferente. outra. Então, o propósito aqui é realmente ajudar as mulheres para que elas vejam o seguinte, elas podem sim, elas são capazes sim, Sim. mas Qualquer o coisa. caminho não De vai qualquer ser coisa. fácil. É só isso que elas precisam entender. Elas não têm que ter a clareza e achar assim, não, vai ser bonito. Não, não vai ser bonito. Vai ser difícil, vai ser um pouco sofrido, mas você vai conseguir, porque várias conseguiram, porque várias sofreram, mas venceram todas as vezes. Nenhuma vez ela foi derrotada, porque ela acreditou.
E ela foi em É frente. sobre isso. Isso faz diferença demais na vida de uma mulher, porque eu Muito. trabalho com mulheres há um tempo, né? A Michelle também trabalha com mulheres há um tempo. Então, assim, isso é tão real que quando a pessoa realmente acredita que é igual você falou, você vê a transformação. Você vê a transformação. E aí ninguém segura mais. E essa semente que vocês vão plantar, eu falo isso para minhas alunas também, que eu acho que é o que vocês fazem hoje. Essa semente que vocês estão plantando nos corações de quem está iniciando, ou de quem já tem seu negócio e não está conseguindo prosperar, quando vocês, eu acho que, eu pelo menos finalizo sempre assim, plante também essa semente em outros corações, se ela realmente florescer, e que vai florescer, porque, gente, se entrar para fazer um trabalho, ouvir um trabalho desse aqui que vocês estão desenvolvendo, não tem como não evoluir, sabe? Então, não que nós não sejamos ingratas, né, de não poder ajudar o próximo. Acho que a força de uma mulher ajudando a outra tem um potencial gigante. Tem, concordo. Transformador, né? Sim, transforma. Porque aí ela começa, algumas que têm dúvida, passa a acreditar de fato. Sim. Ela fala que acredita, mas aí ela ainda fica, parece que um pouco na dúvida, insegura. Mas quando ela começa a ver que as coisas estão acontecendo, e aí ela fala, nossa, e é mesmo, eu consegui, eu fiz. Eu falei, então, é possível. Então a gente vai vendo que, né, a gente fala muito isso nas nossas aulas. Eu sempre Exato. falo. Aí as pessoas vão se No empoderando. meu começo, assim, que era bem difícil, né? Eu fiz Feira Hip também muito. Nossa, eu acho que fiz Feira Hip uns 15 anos ou mais. Eu não vou esquecer a de história feira, dos né? cabides. É. Que uma hora Ali você tem também que contar eu já fazia essa história. diferente. Desde menina também, por mais simples que fosse, eu fazia uma diferença. Igual você fazia lá, dos seus 25 centavos lá pintando as coisas. Eu, desde nova, fazia isso. E eu sempre pensei assim, se fulano pode, eu também posso. Isso. Se ele consegue, eu também consigo, porque eu não me vejo diferente de ninguém. E lendo muito, lendo os livros, eu me encantei com as histórias das pessoas, que elas vêm lá de baixo mesmo, né? Eles vieram, assim, de pessoas, de lugares muito mais simples, que até eu, na minha simplicidade, achava que era muito simples, e depois via a pessoa naquele sucesso. Sim. Então, isso não me parou. E eu falo também muito para as minhas alunas, gente, se eu cheguei até aqui, vocês também podem. É sobre isso. E mais, ainda é mais fácil hoje, porque você foi sem conhecimento nenhum. Foram as pessoas, com a experiência delas, que foram falando, e depois você começou a ler, que você conseguiu se desbravar. Eu nem sei, eu acho que eu nasci desse jeito mesmo. Eu acho que é desde a Não infância. é? Mas Mas eu acredito também que Eu tem a ver acredito com nisso. aquilo que a gente vai crescendo e fazendo, sem perceber, sem entender por que faz. Não tem noção por que você faz. E aí, quando você se dá conta bem depois, anos depois, você vai lembrar a sua história, você fala, gente, agora faz sentido. Deixa Né? eu só falar dos cabide aqui, que eu acho Não, bem legal eu falar. acho legal, sim. Lá na Feira Hip, tudo igual, né? As bancas todas iguais, tudo igual. A pessoa, para achar a gente na banca, naquela feira daquele tamanho, era muito difícil, né? Adoro Então, o essa que eu história. fazia? Eu comecei a comprar um tapete que era de assoalho de carro. Pra colocar na feira. Pra colocar no chão Ó. da feira. Pensa bem. Eu colocava, porque se a pessoa passasse, ela ia ver que ia marcar. Ah, nossa, que legal. É Essa diferente loja é porque diferente. tem um tapete aqui. Eu colocava no chão. Depois eu comecei a comprar cabides verdes. Todo mundo comprava cabide preto. Eu comecei a comprar cabides verdes. Para todo mundo. Quando as pessoas iam me procurar, falavam assim: não, tem um tapete no chão e eu lembro que tem cabide verde. Nossa, Então era uma Entendeu? coisa. incrível. E, Não é uma bem história novinha tanto? também. É uma história maravilhosa. Então, assim, a gente tem como fazer diferente. Exato. Sair do meio ali de todo mundo, tá fazendo igual, mas a gente tem como fazer diferente. Hoje de manhã, eu tava dando uma entrevista agora na parte da manhã e me fizeram uma pergunta e eu pensei nela aqui agora. Que eu faço isso, tá? A minha vida é assim, porque uma coisa eu aprendi. Não existe plano B. É o A, amiga. Isso. Foca nele e faça acontecer. Porque se você colocar o plano B, você vai desviar do A. Em algum momento você vai falar, mas tem o B ali, nanana. Se tudo der Foca. errado, aí você... Se tudo der... mas não inicia. É igual você casar. Você vai casar pra você... mas se não der certo, eu vou separar. já deu gente, errado, né? Já ali. deu errado. Você tá profetizando algo muito ruim no seu casamento antes de você casar. E aí, eu contei lá que é o seguinte, o que eu fiz? Que eles me perguntaram, olha, o que você fez de diferente? O porquê? Porque as pessoas gostam, falam que você vende muito e tal. É porque... Existem dois caminhos.
No momento que eu vi que tava todo mundo indo pra cá, eu fui pra cá. Polly, mas você sabia que ia dar certo? Não, eu não sabia, mas eu ia lutar até dar certo, porque eu estava disposta a fazer acontecer. Só que pra cá tava mais fácil do que pra cá, porque tava os concorrentes tudo indo pra Todo mundo cá. indo pra essa direção. Eu falei, cara, eu preciso focar nesse aqui, porque aqui eu tô sozinha. E como eu sou da internet, né, que eu estou nas plataformas aí da vida, eu nunca foquei em seguidores como um número. Eu acho que esse foi o meu grande diferencial, porque se eu tivesse focado em número, existe estratégias de crescimento. Só que eu pensei assim, meu Deus. E me perguntam assim também, quem que é o seu gestor de tráfego? Porque meu trabalho cresceu no orgânico. Eu falo, Deus. Então, por isso que o negócio é tão poderoso, porque o negócio veio de Deus e ele é o gestor. Onde ele põe a mão. É aonde ele coloca a mão. Acabou. E eu saio da minha casa e falo, Senhor, abençoe as minhas mãos, mas abençoe a vida do meu lojista, a loja do meu lojista. Porque não é só sobre mim, é sobre nós. Exato. Né? Então, se você tiver uma oportunidade e tiver 2 caminhos, você tá vendo que tá todo mundo indo para um, vai para o outro. Mesmo na incerteza. Porque possivelmente o seu caminho você vai surfar sozinha e vai dar certo. Se você estiver disposta a fazer acontecer, vai acontecer, né? Exatamente, porque igual você falou, como você tá focada e vai fazer até dar certo, Até dar certo. não tem outro caminho a não ser dar tem. certo. A Polly é das minhas. Ela não faz pra ver se dá certo. Não, ela Não, faz até dar dá certo. certo. Até dar certo. Isso é o meu lema, gente. Não tem possibilidade de tentar. Não, se eu embarquei no negócio, Ele vai dar certo. ele vai dar certo. Só que existe... E como que você chegou na parte de anunciar? Porque Não, mas aí é importante eu dizer pra vocês que até agora eu só contei coisa boa, né? Nossa, mas aí ela... Ai, que contou bonitinha da essa história. história. Não, mas eu sei que A tem vida a dela tá parte. muito legal, né? Não, mas eu sei que sempre tem. Nesse processo, aconteceu eu falando pra Deus, meu Deus, o que que eu faço? Porque eu tava muito no desespero, porque eu estava ali. E negócio é o seguinte, como empreendedoras, vocês sabem disso. Não tem como meio termo. Ou você tá subindo ou você tá descendo. Você não tem como ficar estacionada. Não. Eu ainda E falei lá, isso ontem. Se você estiver estacionado, você tá caindo. Nem porque pensa que, né, não pensa. Empresa é matemática. Se você está crescendo, você está indo bem. Se você parou, você só tem 2 caminhos. Ou você volta a crescer ou você cai. Exatamente. Não É tem, sobre isso? Não tem. 2 caminhos simples. Parou, ok. Não pensa que você vai ficar parado. E aí, meu pai... Isso. Meu pai é muito... Eu sou muito fã do meu pai, né? Eu até falei isso porque, assim, o meu pai é aquela pessoa que eu tenho amigas que eu conheci através da internet que falam assim, ô, Polly, eu preciso ouvir um conselho do seu pai. Você acredita que tem isso? Que Porque meu legal. pai, ele é muito legal. Tipo, ele encontra a solução, ele coloca paz. Se o trem tá pegando fogo, ele vai lá e coloca paz no negócio. Mas, enfim... Eu falei, gente, eu não sei mais, Senhor, o que eu vou fazer da agora em diante, porque eu cheguei até um determinado patamar que eu estacionei. E eu pensei, meu Deus, para eu crescer mais, a cidade fica pequena. Sim. Porque eu já tenho meu grupinho. Aí eu consegui ir para Trindade, que era a cidade mais próxima, através de amigos, eu comecei a vender. Aí fui para Moçambique, porque eu tinha uma prima lá que vendia roupa, e eu falei assim, ó, Cida, você quer ganhar muito dinheiro? Ela, opa! Falei assim, então eu vou trazer joia pra você vender. Então eu colocava mais alto o valor do que eu já cobrava. E bom é a palavra dela, né? Você quer ganhar dinheiro? É tipo assim, isso. já profetizei que Profetizei. é. Não, e o pior é que vendedora boa. Hoje é uma advogada maravilhosa, mas eu falo pra elas, ó, você aprendeu na venda, porque tudo é venda, né? Sim, Porque você tá vendendo vendia ideia, tudo. defendendo venda. E aí eu falei, bom, eu comecei nessa época, eu já comecei a faculdade, então eu já comecei a ter acesso a Goiânia, a vida já estava começando a ir para outro patamar. E aí eu comecei a ir nos barzinhos e na época as pessoas iam, a gente estava no barzinho, as pessoas iam e ofereciam flores, até hoje tem isso, mas coisas, andava e eu pensei, eu vou ter que trazer as minhas joias e oferecer nesses bar. Eu não sei como que eu vou fazer, só que era perigoso, porque joia é perigoso. Sim, aí eu falei pro sim. meu pai, minha filha, isso é perigoso, e nananã, eu falei, Deus, então tá nas suas mãos, o Senhor então arruma meu caminho, e eu quero casar. Porque é assim, gente, projetos, né? projeto. É isso aí. Deus me colocou na minha vida uma pessoa maravilhosa que, nossa, já tem 15 anos que nós estamos juntos e me ajudou muito. E aí ele falou pra mim assim, olha, agora eu quero que você se dedique aos seus estudos.
Eu não quero que você continue vendendo, eu não quero que você continue nisso. Você vai focar nos seus estudos. Eu vou te ajudar. Então, beleza. Aí eu pensei, pronto! Tô bem, eu não preciso mais trabalhar. E aí acabou, amiga. Aí eu casei, né? Aí eu falei, acabou, tô vivendo uma vida muito boa, né? Ô, vida maravilhosa, eu não preciso trabalhar, quero comprar uma coisa, eu vou lá e compro. Mas aí é o grande erro. E eu sei que muitas estão cometendo esse erro, tá? De achar que casou, eu casei bem. Eu não preciso mais trabalhar. Nossa. Amiga, você tem que trabalhar dobrado agora, porque o castelinho aí não é seu. Ele é do sobre outro. isso, né? É sobre isso. E você nunca sabe do dia de amanhã. E aí, eu estacionei. Só que eu estacionei muito. Aí eu fui mãe aos 21, quando você falou que você foi mãe nova, né? Eu fui mãe aos 21. Então, ou seja, me casei aos 19 para 20 anos. Aos 21, fui mãe. E eu estacionei até meus quase 28 anos ali, e aí eu comecei a desesperar. Dizem que quando você vai chegando perto de 30 anos, Sim, vai dando tem as um crises. tique, né? As crises. E é verdade. Falei, tô ficando velha. Meu Deus, eu não construí nada nessa vida. Eu era uma pessoa e agora eu já não sou essa mais. Eu não me reconhecia mais. Eu acho que você sentia falta de vender algo, Não, de mas isso é influenciar. certeza. Né? Porque assim, acaba que você É. influenciava as pessoas, né, a comprar. E aí você não tinha isso mais. Porque assim, Não, querendo ou não, a gente tem não é ali sobre o dinheiro, um não é gosto, sobre o a dinheiro. gente tem ali um gostinho de falar assim, nossa, mas eu ajudei aquela pessoa a se sentir melhor. Não, mas Porque eu também já vendi roupa, isso, né? exatamente. Hoje eu tenho essas eu sempre dei estou piteco na venda dos outros, né? Eu vou lá e ajudo a pessoa a terminar ajuda aquela a venda. pessoa a vender. Acredita? E é tão satisfatório quando você vê alguém feliz com aquilo que você vendeu pra ela tá Olha, inteira, né? E nesse processo você ficou triste. O quê? Eu Muito fiquei triste, numa né? tristeza absurda. Por quê? Porque, agora vocês vão entender, nesse processo, Paulo, você nunca tentou fazer nada. Você que tá falando aí que é tão empreendedora assim, você não tentou? Eu tentei várias coisas, mas não deu certo em nada. Por que que não deu certo? Eu vou contar agora o porquê. E isso é o que muitas pessoas estão passando. Existe um momento da nossa vida que a gente se faz de vítima do sistema. E naquele momento eu era a vítima do sistema. Por quê? Porque eu pensei, gente, eu não posso, eu sou formada, eu não vou começar mais do baixo, não tinha nem como, sabe? Tipo, porque meu marido, ele me proporcionou tanta coisa, então existiria também uma cobrança. Eu achava que o meu marido ia cobrar de mim, tipo, eu banquei sua faculdade, eu te ajudei, e agora você vai, tipo, ser não sei o quê? Enfim, eu pensava muito nessas coisas. E aí eu achava, sou vítima, não posso. E aí, na primeira coisa que eu pegava pra fazer, eu pensei, o que eu tenho habilidade? Tudo manual. Eu nem sabia que existia o nome de mentoria. Naquela época, não era isso que eu pensava. Vou dar aula, vou ensinar as pessoas porque eu tinha muitas amigas e tal, eu vou ensinar as pessoas a fazer isso, isso e isso. Aí eu falava, não. Esse trem de eu ter que ficar aqui em pé, tô cansada, não vou não, voltava pra casa. Mas o que eu tava? Eu tava sendo vítima. Chegava em casa e falava assim, eu fingia que eu era vítima. É feio, é vergonhoso isso, mas tem muitas pessoas passando por isso. Por isso que é importante eu me abrir dessa forma, porque naquele momento que eu não vi que eu tinha uma necessidade, naquele momento que eu achava que eu não tinha uma necessidade, eu não queria fazer acontecer. É porque é mais fácil, a gente até fala sobre isso nas mentorias, é mais fácil eu dizer que é por causa do outro e não por mim. E isso aconteceu comigo. Aí a gente se faz de vítima. Sim, isso aconteceu comigo. O que eu fiz? Preciso fazer alguma coisa. Aí uma amiga, não sei o que, de corretor. Fui lá, tirei o CRES. Falei, nossa, vou vender demais. Vou Aí vender. falaram assim pra Eu mim, sou você vai vendedora. ter que ficar... Hoje você vai... No meu primeiro dia, olha, foi escalada para ficar lá no Parque Flamboyant das 8 até as 18 distribuindo panfleto. Eu falei, eu não vou fazer isso. Só que aí eu pensei, não, eu não vou ficar no sol quente, eu estudei, não. Voltei para casa e vítima do sistema. Só que aí, gente, a idade foi chegando e eu fui vendo que a vida não era aquele mundinho colorido. Eu falei, cadê aquela Polly forte, que sempre empoderou outras mulheres, que veio lá do baixo? Cadê essa Polly? Ela ressurgiu com tudo. Nesse dia, foi um divisor de águas na minha vida. Porque existe muita coisa. Isso eu tô contando uma pontinha do iceberg, tá? Que só as para as histórias pessoas são entenderem, muitas, né, porque as gente? histórias são muitas. Mas existiu um momento na minha vida que eu falei assim...
isso aqui, se acabar hoje, se o meu casamento acabar hoje, eu pensei dessa forma mesmo. Quem sou eu? Pra onde eu vou? O que sobrou da O que sobrou de mim? Nada. Tô ficando velha, pensei isso. Tô ficando velha. Amiga, os 30 tava não batendo fiz com força nada por você. mim. Bateu, amiga. Foi triste. Falei assim, tô chegando no fundo do poço. Eu pensei, falei, gente, daqui não tem pra onde descer mais. Só que bom, porque aquilo só me serviu pra eu dar aquele impulso e voltar com tudo. Aí, nesse momento, surgiu a internet na minha vida. Eu já tinha, assim, sempre surgia na minha cabeça, assim, ai, vou fazer alguma coisa na internet. Ah, mas não vou mostrar minha vida para as pessoas, não. Eu pensava, ai, é invasivo. Ai, meu Deus. O que as pessoas vão pensar? Você Porque, pensava isso? Sim, até porque eu sabia que ia dar certo, sabe por quê? Porque se eu pegar pra fazer com a mentalidade positiva, igual eu estava, não tinha como dar errado. Por que que as outras coisas deram errado? De tudo isso que eu contei, esse meio tempo, eu fiquei paralisada. Porque eu não queria que desse certo. Você não tinha A culpa era decidido minha, ainda, mas né? a culpa era minha. A culpa é de quem não tá querendo fazer o negócio acontecer. A culpa não é do fulano, do amiguinho, nananã. Você vai inventar desculpa pra situação, mas a culpa é sua. Isso. Se você tá com a bunda na cadeira aí, sentada, deitada numa cama, a culpa é sua. Não é do seu marido, da sua filha, é sua. Quer fazer uma mentoria extremamente barata? Compra livros. Isso. Compra livros, gente. É a mentoria mais barata que existe. Eu amo ler. E nem sempre foi assim. Tá? Isso é importante. A gente aprende. Ah, mas não gosto de ler, não. Paulo, não gosto, não. Amiga, senta 10 minutinhos do seu dia. Começa com 10 minutos. Você não precisa ler muito, não. Mas não, pega e tem alguma mais, coisa que vai Polly. enriquecer você. Hoje em dia tem programas na internet que é gratuito. O livro você ainda fala assim, eu tenho que comprar. Tem audiobook, tem tanta coisa. Eu tive um mentor que ele foi um dos mentores mais caros do mundo. Eu sentei na cadeira dele por milhões de reais sem pagar R$1. Sabe como? Eu pegava o conteúdo dele na internet e eu ia aprender. Aí, tá Quando vendo? tinha conteúdo, porque ele é dos Estados Unidos, quando eu pegava conteúdo dele, e eu não falo inglês, alemão, português, eu pensei, lascou, o que eu vou fazer? Amiga, isso é real. Eu sentava e eu tentava ouvir aquilo várias vezes para eu entender o que estava falando. E isso quando eu não ia em pessoas que falam, quando eu não sentava com alguém que fala e falava, me ajuda aqui. Eu te imploro, me dá uns minutinhos, só me ajuda isso aqui, porque era um material que eu queria muito ter ali acesso e eu não falava, a pessoa me ajudava. Quantas pessoas, meu marido, várias outras pessoas já me ajudou traduzindo coisas para eu poder estudar. Então, existe conteúdo gratuito na internet que vale ouro. Valeu. Vai pro YouTube, vai pesquisar no YouTube. Não tenha preguiça, porque se você tiver preguiça, você não vai encontrar. Você tem que estar aberta. Isso. Você né? tem que estar decidida, igual você fez. Exatamente, você decidiu e vou fazer. Exatamente. Como eu não sei não, mas que eu vou fazer, eu vou. Eu vou Pronto. fazer. E aí tudo começou realmente a acontecer de para receber, tá? De graça para você receber por isso depois. Fui para São Paulo, falei pro meu marido, eu descobri uma cidade em São Paulo que se chama Porto Ferreira. Vocês conhecem? Não conheço, mas já ouvi falar. Eu Você nunca conheço foi? de saber que é das louças, né? Das louças. Uhum. O que aconteceu com a Polly? Uma amiga minha disse, o marido dela era caminhoneiro na época, ela disse, passei numa cidade que se chama Porto Ferreira, que eu nunca vi nada igual, não. E eu falei, e o que tem de especial lá? Ela disse, louça, decoração. E eu sou designer de interiores. Tudo de decoração. E eu falei, estou indo para Porto Ferreira. Falei, amor, eu quero ir para Porto Ferreira. Aí ele, o que é isso? Aonde é isso? Eu falei, em São Paulo, e eu te peço esse presente. Eu pedi para ele, eu falei, eu te peço esse presente. Liguei para uma amiga e falei assim, e ele foi muito generoso, e ele disse assim, tá, eu vou te levar. Quando as coisas de Deus é um negócio muito perfeito. Porque existem coisas que ele fala, não, mas esse dia ele disse sim. Não é? Ele falou, tá bom. Era pra dar certo. Era pronto. pra ser. Eu fui pra Porto Ferreira. Péssima dicção. Não tinha, hoje eu falo assim, pra você ver quem a pessoa se tornou, você tem que conhecer o processo dela. Vai lá atrás, pra você se inspirar nela mesmo, pra falar assim, nossa, a Polly me representa, porque eu represento uma mulher real. Porque até chegar na Polly, olha o tanto de processo que foi, olha o tanto de trabalho árduo que foi. Cheguei em Porto Ferreira, peguei um celular, fiquei louca na cidade. Aí
Gente, eu tenho vergonha desse vídeo na internet, mas eu nunca vou tirar, porque faz parte da minha história. Porque, tipo, eu falei tanta coisa repetida. Eu assisti alguns vídeos seus, mas esse eu não, mas eu vou procurar lá. Mas eu não vou tirar, porque ele faz parte da história. E aí eu falei, gente, eu estou aqui numa cidade, eu vou dar uma dica pra vocês. Na época eu ainda não era blogueira, eu tinha 1.000 seguidores. Ou seja, quando eu falo que não é sobre números, é sobre pessoas, é sobre posicionamento. Nesse momento eu já me posicionava com 1.000 pessoas. Mas as 1.000 pessoas eram as pessoas corretas, que Deus colocou na minha base. Eu mostrei a cidade de Porto Ferreira. Eu fui para 10.000 seguidores, 50.000, 30.000 seguidores. Quando eu fiz 30.000 seguidores, a minha história virou o jogo. Porque eu tive acesso a coisas que eu também não sabia. Eu recebi uma carta do Google dizendo que eu seria a próxima contratada. Eu falei, o quê? Isso é fake news, né? Hoje a gente fala fake news, né? Uhum. Falei, que é isso? Meu Deus. Tô recebendo um trote aqui. Meu Deus, Google, eu sou importante. Eu fiquei apaixonada naquilo ali. E ele dizia que a partir daquele momento eu era reconhecida por eles, porque eu estava dando um altíssimo engajamento dentro da plataforma do YouTube e que eu, a partir daquele momento, seria monetizada pelo meu trabalho. E eu comecei a monetizar vídeos na internet e vídeos, vocês trabalham com isso, vocês sabem, tem como a gente monetizar. Cada canal tem um índice ali que você pode receber de aproveitamento. E o meu tava com um engajamento extremamente alto. Ou seja, comecei a ganhar dinheiro na internet. Nesse momento, eu falei, Deus, transborda, Senhor, porque eu vou transbordar na vida de outras pessoas também. Então, assim, aquilo que você fala, você tem que cumprir, né? Sim. Então, a partir do momento que eu decidi ir numa cidade, que as pessoas da cidade começaram a me ligar para entender quem que era aquela menina que abriu as portas de Porto Ferreira, porque na época as pessoas nem sabiam o que era internet. O que aconteceu na minha vida... Ontem, eu mais a Rayane, que tá aqui comigo, a gente estava falando de divisores, né? De momentos na sua vida, de trajetória que foi um divisor. Na minha foi quando eu fui contratada por quase 100 lojas dentro da cidade de Porto Ferreira. Eu cheguei na cidade de São Paulo, eu fui recepcionada, eu me senti uma celebridade. Eu falei, nossa, esse negócio de ser celebridade é bom. Essas coisas boas, né? O prefeito da cidade mandou me buscar num carro particular, eu e minha equipe. Naquele momento, realmente as coisas começaram a ir para outro patamar. Cheguei na cidade de Porto Ferreira, foi lindo. Eu fui recepcionada. Eu queria chorar. Eu cheguei, eu falava, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Fui a primeira contratada e Deus foi muito bom. Aí eu vim para Goiânia, falei, cara, eu preciso ajudar essas pessoas daqui, porque lá tá difícil para mim. Como que eu Você tinha que ficar a logística indo e vindo? Não dava a logística. E aí eu falei, meu Deus, o senhor me ajuda, o Senhor me ajudou até agora, eu tenho certeza, eu nunca tive dúvidas que Deus prosperaria. Comecei a falar do Megapolo, só que muitas lojas que tem no Megapolo, tem na 44. Sim, tem. E aí, através de lojistas que tem lojas na 44, falaram assim pra mim, Poli, você divulga a nossa loja da 44? Eu falei, claro que sim. E aí foi uma amiga, foi 2, foi 3, foi 4, foi 100, foi 200, foi 300, foi 400, foi 500. Eu tenho milhares de trabalhos desenvolvidos hoje na internet. Eu tenho centenas de lojas que eu vou fazendo rodízio todos os meses. É um trabalho que ele abençoa a minha vida, mas ele abençoa a vida dos outros também. Então, para mim, eu vou honrar a 44 para sempre. Por quê? Porque a 44 me abriu portas, a 44 ela me deu oportunidade. E como que você não honra o lugar que te deu a oportunidade de você ir para outro patamar, de você subir o degrau, não é? E aí, eu vendo você contar a sua história aí, que foi uma viagem que você ganhou, né, que seu esposo te levou, foi uma oportunidade. Eu fico lembrando dos grandes que nós seguimos, igual o Elon Musk e outros, né, como o pessoal da Apple, esqueci o nome dele agora, o dono da Apple, que já até faleceu, Jim, como que é o nome, gente? Lembra aí, meninas, para mim o nome do... Steve Jobs. Isso, obrigada. Steve Jobs. Pessoas, eles falam que não precisam de muito, eles precisam de uma única vez, um único dia, um único momento. Ouvir sua história, para mim, só reforça e garante que realmente é real. É real. Foi preciso para você acreditar uma única vez, foi preciso você fazer um único vídeo. Foi. E mudou a sua vida. Mudou a minha história. Então, assim, eu fico emocionada de falar porque é algo que a gente não pode deixar de reforçar, para que as pessoas entendam que é o dia a dia, mas tem um momento. É aquele momento.
é aquilo que vai mudar a sua vida, é aquilo que vai fazer diferença. Exato. E é isso que a gente não pode esquecer, para não desistir no meio do caminho e não achar que toda vez que tem uma dificuldade é para você desistir. Não, toda vez que tem uma dificuldade é para te provar que você está no caminho certo. Com certeza. Que você só precisa de mais um dia, mais uma vez, mais um momento. E a sua história só tá reforçando isso. Então, assim, eu não podia deixar de falar isso, Poli, porque realmente me chama a atenção. E foi isso que eu vi o dia que eu ouvi sua história lá no Cindy Lojas. E uma coisa também que eu achei muito bacana, que você contou um pouco da sua história lá, hoje você está dando para a gente a oportunidade de contar mais coisas, que você não só faz isso para os seus clientes, como você faz com as pessoas que trabalham com você. Sim. Eu vi você comentando, até o rapaz que estava fazendo a filmagem lá, você deu a palavra para ele, ele falou, eu achei aquilo assim grandioso. Só ficou claro que o que você estava falando era real, é algo que você faz todos os dias, você pratica todos os dias. Realmente é a Poli Mendes. Sim, é a Poli Mendes. Não é um nome simples, não é uma marca só hoje, é realmente aquilo que você trabalha para construir. Exato. No dia a dia seu, enquanto empresária, e no dia a dia da empresa de outras pessoas. Então, assim, a gente tem que reforçar isso, a gente tem que valorizar isso, a gente não pode deixar de contar histórias assim. Exatamente. Sabe aquela moça que tá sentada ali? Sei. Sempre eu tô com um funcionário novo, mas eles continuam, tá? É porque são pessoas diferentes. Vai crescendo, né? É bom isso. A Rayane é uma das que cuida aqui do Instagram. A vida dessa menina aí, eu tenho que contar pra vocês, ela começou, tem quanto tempo que você trabalha comigo? Eu venho mais no ano passado. Um ano. Um ano e Essa meio, menina, né? eu falo porque assim, lembra que eu falei que a positividade aqui exala pelos poros? Sim. É sobre isso. Você não vai me ver xingar, você não vai me ver falar. Tem palavras que nem é xingamento e que eu não falo, para não atrair para a minha vida. Essa moça que tá aqui, que ela é uma prova real de que ela começou a trabalhar comigo. E a gente começou a falar de positividade, de coisas boas, de focar nos seus sonhos. Ela entra no meu carro, ela tá aqui, tô olhando os olhos dela. A gente entra dentro do meu carro, o meu carro você não vê qualquer coisa. O meu carro é tudo estratégico, a minha vida é cheia de estratégia. Eu só coloco coisas que vai me exaltar, coisas que vai me colocar em outro patamar. Eu só escuto coisas boas. Eu não fico vendo notícia ruim. E sempre exaltando a vida dos meus funcionários. Essa moça, ela visualizou. Eu falei assim, faça um teste, gente. Faça um teste. O que você quer? É o seu apartamento? Ela comprou o apartamento dela. Parabéns. Então, assim, ela comprou o apartamento dela e eu vou levar a história dela sempre que eu puder. Por quê? Porque começou a usar a positividade. A Vanessa, que trabalha comigo, entrou negativa demais. E eu falei, aqui não pode. Vamos mudar a rota. Eu tenho na minha empresa o dia de ajuste de rota. A gente vê o que deu certo, o que não deu, a gente vai ajustando. A Vanessa queria um carro novo. Mas não era qualquer carro. Porque não tem como, porque não sei o que. Eu falei, faça um teste, pelo amor de Deus, visualiza, Me sente, ouça. escuta aí, visualiza você dirigindo ele, olha que carro maravilhoso, e nananã. A Vanessa tá com o carro dela. Ou seja, isso não é brincadeira. Não, é muito sério, a gente tem que levar a sério isso. Isso é extremamente sério. Lembra lá do Aloares? Sim. Me deu o telefone pessoal de mandar pessoal. Eu achei aquilo o máximo, gente. É porque ela tinha Entre um sonho de estar. coisas. Tinha um sonho de estar junto com o Aloares num momento igual ela estava. E ele estava lá. E ela contou que foi real. Ela imaginou e aconteceu. Sim. Foi muito bacana. Foi muito. É isso. Gente, não tem erro. Quando a gente mentaliza dessa forma, é rápido. Muito rápido. É rápido, não é demorado. Não, não é. E é essa a questão, né? Que a gente começa a ver as dificuldades e não vê que aquilo ali é o caminho certo. Que é igual você falou, não pode ter o plano B, foca e vai. E vai fazendo, vai chegar. Tem você falou da viagem, é porque quando eu tinha 17 anos, que eu ganhei o livro Segredo, eu saí recortando. Eu acho que, eu não sei se é essa história, mas se não for, eu... Não, você falou da história do recortar, que você colou pra ficar vendo. E eu ainda as faço cores. isso. Eu ainda faço isso. No celular, eu faço em casa. O meu filho faz isso, a minha sobrinha faz isso. E pequenininho, tá? Eu ensino desde pequeno. Porque eu fico pensando, gente, se lá atrás eu tivesse esse conhecimento, meu Deus. Nossa. Mas tudo é a hora, né? Tudo tem a hora. Pensa. Mas aí eu De vez em quando eu começo ao meu lado, de vez né? em quando eu começo a pensar isso, mas aí eu lembro, falo assim, não, mas é porque a hora é agora. É agora. Eu recebi eu peguei uma revista e comecei a recortar tudo que eu achava de maravilhoso.
Eu recortava aquela bolsa que eu achava linda, aquela viagem que eu achava linda. Só que eu achava lindo, mas eu não sabia nem o que eu tava recortando, é porque eu achava chique. Porque você já estava se posicionando. Sabe né? assim, nossa, esse aqui é chique. Não, esse aqui eu então vou ter que ir. Só que aí eu não fiz o quadro, como se faz o quadro e tal. Mas eu colocava dentro do livro e eu abria esse livro todos os dias. Todo dia eu ia lá e olhava, eu pegava no negocinho, eu sentia. Gente, a casa que eu recortei, eu construí ela. O carro, eu tive e tenho ele. A viagem foi o mais impressionante. Quando eu cheguei nos lugares assim, que eu olhava e falava, eu não acredito, porque é aquilo que eu recortei lá atrás, mesmo sem saber aonde era. O meu sonho de criança era andar no carrossel, porque eu morava numa cidade que se chama Mirandópolis. Não tinha asfalto, era tipo uma corrutela, era uma ruinha. Eu não sei nem quantos habitantes, mas talvez não tinha nem 200, talvez uns 100 habitantes, era muito pouquinho, era tipo aqui, ó, uma coisinha, uma ruinha, tanto que a mãe gritava assim, tipo, você já escutava ali na casa do vizinho, era muito pequenininho. E o meu sonho era andar de carrossel, e a minha mãe conta essa história, eu falo que tem coisa, eu falo, mãe, eu contar uma coisa, a senhora contar tem uma outra emoção. É outro sentido. Eu assistia a TV e falava, mamãe, eu vou trabalhar lá em São Paulo, lá no São Paulo. E ela sempre falou isso pra mim. Tanto que quando eu comecei a ir para São Paulo a trabalho, eu falava, meu Deus do céu, né? E o sonho era andar de carrossel. Gente, eu realizei o meu sonho, mas para mim o mais emocionante foi meu marido me chamar para fazer uma viagem. E quando nós chegamos nessa viagem, que eu fui conhecer a Torre Eiffel, quando eu estava olhando para a torre, e lá em Paris, lindo, maravilhoso e tal, encantada com aquilo ali, eu olho para o lado, o carrossel. No dia do meu aniversário, eu subi nesse carrossel, eu chorei igual criança. Você sabe aquela coisa assim, cada volta e meu marido filmando. Eu chorei tanto, por tanta gratidão, sabe? Tipo, Senhor, olha onde o Senhor trouxe essa filha, sabe? Que é o sonho de tantas pessoas. E eu comecei a ir em tantos lugares que era inimaginável. E eu comecei a viver aquilo. Isso só vai te dando gás. Então, Sim. eu não posso ser egoísta de querer isso só pra mim. Eu não posso, gente. Verdade. Lembra que eu falei lá atrás? Falei, Senhor, me ajuda que assim, me ajuda que eu vou ajudar? Sim, sim. Transborda de cá porque eu vou transbordar de lá. Você falou, olha, você falava o quê? Você falava em voz alta? Eu falei, antes não. Só que quando eu passei pela zona de conforto, pelo vitimismo, eu comecei a falar alto, a profetizar. Tanto que eu profetizo na minha vida e na vida do meu filho. Gente, isso aqui não é sobre religião, tá? Não, mas a gente consegue isso não entender. é sobre religião, Sim. porque as pessoas, eu falo muito de Deus e não é religiosidade. Não, a gente também acredita, nós somos Porque cristãs, mas não é sobre a religião. Eu sou cristã também. Eu tenho que levar o nome dele onde eu for. Porque Foi ele que te abençoou, né? Porque foi Ele te ele, trouxe Michele, até aqui. é Né? Que ele, ingratidão eu estou não nessa mencionar mesa ele. falando com vocês e talvez transbordando na vida de alguém, é por ele. É E pela sem honra e ele, glória aonde dele. você tinha Não chegado, tem outra né? possibilidade. Não É tem. por Até honra porque e glória Quando dele você sempre. falava, também era com ele, né? Era com ele, mas eu tive esse momento, assim, de mim comigo mesmo, com o meu eu interior. E eu cheguei nesse dia, gente, eu cheguei em casa extremamente chateada comigo mesma, porque eu estava admirando todas as profissões e eu olhava e falava, eu pensava assim, eu não sou competente para fazer isso. Eu fui tanto, e hoje eu não sou nada, eu comecei a viver uma crença limitante que se chama síndrome do impostor. Uhum. As pessoas falavam, mas você é tão boa para isso. E eu falava, não sou não. Eu não sei o que eles estão vendo, porque eu não sou isso aí. Que é outra coisa que às vezes as empreendedoras fazem, elas são elogiadas, aí elas falam assim, não recebe e não é grato por ser reconhecido, né? Exatamente. Isso aí é Elas- outra coisa que limita o crescimento da gente, né? A gente Sim, também tem que ter essa total. clareza. Tanto que isso aconteceu comigo. E aí as pessoas, mas você é boa para isso? Não sou não. E eu falava para mim mesmo. Só que se você repete na sua mente ou externizando, é a mesma coisa. O poder é o mesmo, tá? E aí eu pensei assim, bom, chega, deu.
E minha amiga, naquele dia, ela tinha me mandado uma música e essa música tocou profundamente na minha alma. Esse dia eu chorei igual criança. Sabe aquele dia que você tá em casa, que não tem ninguém em casa, você sai arrancando roupa e tudo, você se joga no chão? Foi esse dia, eu cheguei nesse dia. De falar, meu Deus, meu filho não vai sentir orgulho de mim. Quando as pessoas perguntaram, o que a sua mãe faz? Ele não vai sentir orgulho, nada. Minha mãe não é nada, minha mãe não construiu nada. Eu comecei a pensar nisso. E nesse momento eu falei, não, ai, chega. Primeira coisa que eu fiz por mim mesma, eu não quero incentivar ninguém a fazer isso, porque não é sobre imagem. Se te prejudica, ok. Mas eu não estava bem, porque eu culpava tudo. O sistema inteiro, menos eu. Aí eu pensei assim, é o corpo. Fui mãe, não tá legal igual era. Então é o corpo que tá me deixando desse jeito. Fui lá, arrumei o corpo. Resolveu nada. Mesma Porque coisa. era aqui, amiga. Se você não mudar a sua rota, se você não colocar o seu GPS pra funcionar, se você não mudar a sua mentalidade, você não vai conseguir Pode nada. mudar o externo do jeito que for, pode vestir a melhor roupa, pode Que não colocar vai a mudar melhor nada. joia, Não. pode andar no melhor carro, pode. Que não vai mudar nada. Vai mudar. Por isso tem tantas pessoas infelizes. Você vê pessoas aí super ricas, Milionárias, depressivas e entre outras coisas. tristes, vivem por remédio. Então, nesse dia, eu falei, cara, virada de chave. E aí eu fui e eu comecei a falar pra mim mesmo. Você já teve essa experiência de olhar no espelho e falar com você? Eu já. Nossa. É muito É diferente. tremendo. Olha, eu arrepio de falar. É tremendo. É diferente. É muito diferenciado. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar nos olhos de vocês. No espelho. Você vai se olhar no espelho. Você e você. Você e você. E você vai chamar a atenção dessa pessoa. Acorda pra vida. Bora, reage. Cadê aquela Polly? Eu não te reconheço. Você é linda, você é maravilhosa, você é próspera, você é saudável. E aí eu jogava coisa boa em mim. E aquilo foi me deixando num outro nível, gente, absurdo. O que eu fiz? Falei, pronta, eu já estou pronta. Claro que não é de um dia para noite, porque vai vir as oscilações. Sim. Só que aí, naquele momento que vir o pensamento, você muda a rota na hora. Você começou a vir o pensamento negativo, vai pro positivo. Você tem que bloquear Tudo e já eu passar faço. positivo. Tudo é assim, ó. Você abre, você fecha. Um bloqueio, você não pode só abrir um bloqueio na pessoa. Você tá tentando desbloquear alguma coisa limitante na pessoa. Se você abre, igual a gente tá aqui no YouTube. Se a gente abre alguma coisa que às vezes ela tá com problema familiar, às vezes foi algo que a pessoa falou lá atrás. Eu fui chamada de burra na minha infância. Uma pessoa me chamou de burra, falou que eu não servia pra nada. Falou, você é muito burra, você não sabe fazer uma conta de 2 mais 2. Eu sabia fazer a conta, mas eu não tinha coragem de falar que era 4. Por quê? Cria na sua mente um bloqueio gigante. Por isso que quando você começa a prosperar, quando você começa a jogar palavras bonitas e positivas na vida das pessoas e na sua também, as coisas mudam. São paradigmas. Gente, não tem outro caminho. Você quer mudar de vida? Muda aqui primeiro. É o ser para ter. Quer ser rica? Seja rica que você vai ter a riqueza. Ela vai vir para você. É a riqueza mental, né? Claro. De coração, para que o externo possa existir dentro daquilo que você acredita. Vou contar né? uma coisa para vocês que eu não contei nem na minha rede social, porque eu acho que teria um momento certo para eu falar sobre isso. Eu ainda não tinha me abrido com ninguém. Eu fiquei doente. E eu tinha feito uma viagem, e nessa viagem, lá era muito frio. Muito frio, muito frio, muito frio. E eu pensei assim, falei, gente, eu tô sentindo dor? Muita dor, muita dor, muita dor. Ah, mas deve ser porque aqui é um frio extremo. E no Brasil eu não sou acostumada com isso. Eu pensei isso. Beleza. E a viagem continuou e eu comecei a não desfrutar da viagem, porque eu comecei a passar muito mal. Eu falei, amor, eu tô passando muito mal e nós vamos ter que ir numa farmácia. Fui na farmácia, comprei remédio, comprei tudo. E a dor ficando aguda. Aquela dor, Só dor. aumentando. E aí eu voltei. No que eu voltei, eu procurei um médico. Aí o médico disse assim, olha, faz esses exames. Fizemos exames. Olha, não deu nada. Aí me encaminhou para outro médico. Porque nem o médico não descobria nada. E você com dor. Com muita dor. Sabe a mulher quando ela faz... Teve um dia que eu estava lá na minha chácara e a mulher... Sabe quando a mulher faz aquele corte da abdominoplastia, que ela anda curvada? Lá Assim tinha um processo entre a casa e lá embaixo onde a gente
fica com a família. Eu fui subir, eu fui me curvando. E falei, eu não vou conseguir subir. A dor era absurda. Aí eu chamei minha mãe, falei, mãe, eu tô com muita dor. Mãe, eu não sei o que é. Minha mãe, não, a gente tem que ir no médico. Enfim, eu fui num médico de emergência, cirurgião geral. Novinho, que eu olhei pro rosto do rapaz, novinho. Falei, nossa senhora. Falei, moço do Onde céu, que eu vim parar? eu tô passando muito mal. Será que você vai dar Mas e se eu conta te de falar mim? que Ela foi pensando, ele né? que Resolveu. que resolveu. Aí ele falou, olha, eu acho que eu sei o que você está, mas eu não posso diagnosticar. Eu vou passar os remédios e você vai ligar para o fulano. Esse cara foi tão gentil que eu tinha que saber que esse cara, para eu poder agradecer esse cara. Ele falou, mas vamos fazer o seguinte, realmente, você tá no estágio mesmo de uma dor aí que você vai ter que procurar o especialista urgente. Vou te dar esse remédio. Ele ligou para um amigo dele e que me encaixou, que era um... Aí o médico Gente, como é que eu venho falar do negócio? Esqueci o nome do médico. Mas enfim, eu vou falar o que eu tenho, que eu tive, né? Que aí vocês vão saber. A reumatologista. Aí ele me encaminhou pro amigo dele que me encaixou. Chego lá, fiz os exames, ele me diagnosticou com artrite reumatoide. Artrite reumatoide geralmente dá em velho. Então, eu ia falar tão novinha. Dá em pessoas mais velhas, né? Sim. E deu em mim. E aí ele falou, nossa, mas acontece, né? E tal, não, mas tá tudo bem, nós vamos tratar, o importante é que você descobriu, nós vamos tratar e tal. Falei, doutor, eu não sei como que a gente vai fazer, mas eu preciso sair dessa dor logo, porque realmente tá muito difícil. E ele começou o tratamento. E o tratamento, gente, eu fiz o tratamento, acho que uns 6 meses, 6, 7 meses, só que era tanto remédio, e a gente incha, né? Imagina eu com o rosto redondo fazendo tratamento, muito corticoide, abaixo de corticoide, a base de 5, 7, até 10 remédios num dia. Eu não aguentava mais engolir aquilo, eu tinha dificuldade. E aí, eu falei assim, Deus, eu não vim no mundo, primeiro que eu não vim a passeio. Eu vim para deixar legado nessa e na próxima geração. Eu falo isso e eu estou disposta a lutar por isso. Eu quero que os meus netos olhem para a avó e falem, eu tenho orgulho daquela geração, que a minha avó fez ali uma transformação, ela conseguiu liderar mulheres, ela conseguiu colocar pessoas em outro patamar, assim como ela. É isso que eu quero. Eu falei, bom, e eu sei que o senhor está comigo, então o senhor vai me ajudar. Meu pai, eu não sei se eu contei isso lá para vocês, meu pai, ele faz assim, ó, todos os dias, meu pai é saudável, todos os dias ele vai ali, ele faz assim, ele pega a água e ele bebe 3 vezes, colocando a mão e falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus coloque o remédio necessário para a minha alma e para o meu espírito, que assim seja. Sempre vi meu pai fazer isso. E eu falei, eu vou me curar. Como que eu vou fazer isso? Eu não sou uma pessoa positiva? O senhor vai me ajudar, o senhor vai me dar o remédio necessário. E aí eu falei pro doutor, doutor, eu não vou mais tomar esse remédio. Ele disse, você não pode. Porque tem uma coisa, a artrite reumatoide, se você para com esse medicamento, se a junta entortar, acabou. Não tem como a gente voltar atrás. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fui embora. Anotado. Eu fui embora, eu fiquei tão angustiada, porque por mais que a gente fala tudo isso, mas é muito difícil, é uma decisão extremamente difícil. Enfim, falei, Deus, é o seguinte, eu confio no Senhor e eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a cura. E pronto, bati o martelo. Peguei os meus remédios que eu tinha. Você sabe maleta de maquiagem? Já era de remédio. A minha era de remédio. Eu tinha no mínimo uns 20 estilos de remédio ali, porque eu precisava daquilo ali. E você vai ficando, a base disso é horrível. Você vai ficando acostumada, você não quer sentir dor, você vai ali, você toma. O cérebro também vai te falando, né? Não, sente dor pra quê? Tem um remédio bem ali. E eu comecei. Eu falei assim, a partir de hoje eu nunca mais vou tomar remédio. Porque eu confio em Deus. A gente não pode dizer nunca mais, porque Deus colocou a medicina para nos ajudar, para nos auxiliar. E eu sou extremamente... eu aceito tudo que o médico fala. Só que nesse momento eu ainda não quis aceitar, porque eu ainda me acho nova para tomar aquele tanto de remédio. Se eu ficar refém desse tanto de remédio, daqui 10 anos eu vou estar com a saúde estourada. Exatamente. Por causa daquele tanto de remédio. Gente, eu não tenho mais nada.
Não Graças se sabe a o Deus. que, como se diz, os médicos, você sabe que eles têm uma coisa, né, que não sabemos o que foi, mas eu não Você sabe. tenho eu Dúvida. comecei vou O tomar o meu importante é banho. você saber, né, Polly? Com certeza, eu vou tomar o meu banho, eu faço ali no banho mesmo. Primeiro eu tomo banho, aí eu converso com a água. Olha, Deus abençoa essa água, eu bebo ela e eu penso assim, eu tô tomando meu remédio do dia. É o meu remédio. E, gente, a água, ela purifica, ela faz limpeza. Então, Sim. ela levou tudo de ruim embora e deixou só o que é bom. Porque eu não tenho coisa ruim, eu não quero levar nada de ruim pra vida das pessoas, só quero levar bom. Então, aí Deus falou assim, não, então eu vou deixar o bom. É teste, eu acho que a vida é assim, Deus não dá o livre-arbítrio pra nós escolhermos. Sim. E eu acho que essas coisas acontecem na nossa vida também pra nos colocar no eixo. Às vezes, porque eu falo, gente, eu não quero, de verdade, do fundo do meu coração, se for pra eu crescer, pra eu não ser, pra eu perder a minha essência, a minha raiz, eu não quero. Se for pra eu perder o amor pelas pequenas coisas, esse pequenas coisas, ele é estratégico também. Eu falei, vou para a internet, mas tem que ser pequenas coisas. Porque o que eu valorizo é de onde eu saí. Você pode chegar em qualquer patamar na sua vida, você pode ter tudo, você pode ter o melhor casa, o melhor carro, você pode ter muita grana, mas se você não tiver o amor das pessoas próximas a você, dos seus pais, se você não tiver acesso à simplicidade, você não é feliz de verdade. Por isso que eu falo, é da Polly essa frase, o luxo ele atrai, mas a simplicidade é quem faz a conexão. Não existe outro meio. Não existe outro meio. E é tão real isso que, assim, eu me lembrei de uma época que eu fui dar aula, comecei a dar treinamento, e aí uma das pessoas que estava ensinando a gente sobre dinâmicas e treinamentos, né, eu falei para ela, falei assim, nossa, mas como que eu vou fazer uma dinâmica dessa, aplicar isso, se eu não tenho facilidade para falar, aí eu ainda uso palavras difíceis, assim, eu sou mais simples, porque também eu reconheço as histórias, porque, assim, é muito real quando a gente vê a pessoa contando que ela realmente viveu aquilo. Cada uma de nós tem uma história, uma vida, assim. Eu falei, olha, minha fala é simples, eu não tenho facilidade de falar assim. Ela falou, não, mas você não precisa preocupar em falar difícil. Você tem que preocupar em falar de maneira que tanto faz uma pessoa que não tem estudo nenhum ou alguém que tenha muito estudo, você vai conseguir falar com todas elas. É isso aí. Então, seja simples mesmo. Não queira inventar algo que você não domina, porque você vai ter problemas depois com você mesma com certeza. por fazer algo que não te representa. O seu jeito, a sua essência, né? Você vai criar um personagem que não te pertence. É E muito as real. pessoas percebem isso. Porque Elas você não percebem. é assim. Então, não vai conseguir manter isso muito tempo. As pessoas percebem no seu dia a dia, elas vão te ver outras vezes, não é a única vez que você vai encontrar a pessoa. Então, isso tem que estar muito claro dentro da gente e ouvir sua história, ouvir sua trajetória, né? Ver cada passo que você deu e eu vejo em você, eu não sei se a Michelle teve a mesma impressão, mas é muito orgulho no sentido positivo, assim, olha, eu De honro onde eu por onde vim, eu passei. Né? A sua Eu essência, você honro não o que deixou ela eu pra trás. aprendi, as pessoas que me ensinaram, as dificuldades que eu passei, eu honro todas, porque fica claro para mim que só te fortalece. Então, assim, histórias assim a gente precisa contar. A gente E a precisa história levar para outros. do seu Instagram, né? Pequenas coisas. E realmente, né? Você fala lá do comecinho lá, das pequenas coisas, das pessoas do seu lado, que começam pequeno, que começam a crescer. Isso é muito nítido em você. E é tão real que, para mim, é muito verdadeiro que quando você transborda, você recebe. É inevitável. É o servir, né? Você serve muito. Eu passo isso na minha vida constante. Então, eu sou muito grata. Olha, bom, mas ela é dada. Por isso que eu Ela é falei para dada. você. Ela tem que vir contar a história dela aqui pra gente. A gente precisa entregar para outras pessoas, que chegar no coração delas, na mente delas. Né? Porque, igual nós estávamos conversando antes de começar o podcast, que isso é comum aqui, né, gente? A gente começa a conversa antes. É verdade. A gente precisa levar para mais pessoas o quanto as coisas são difíceis, mas também são prazerosas. Porque é assim que a vida é. De um dia muito bom, um dia não tão bom, mas no outro dia tá bom de novo. E você vai encontrar tantas pessoas boas para te ajudar, e a gente tem o hábito de lembrar só das dificuldades e a gente não valorizar aquelas que nos ajudaram, que nos estenderam a mão,
né? E assim, eu falo para a Michelle e gosto de registrar que assim, eu sou muito grata a ela. Muitas coisas que eu aprendi ali na região da 44 foi por meio dela também, né? Então, a gente tem que ser grato, a gente precisa lembrar as pessoas disso e nos lembrar disso. E lembrar que é o mais também que importante. pessoas, né? A gente precisa de pessoas o tempo todo. Na sua trajetória até aqui, que você contou pra gente, você falou isso claramente. Desde lá do comecinho, foram pessoas. Você foi com a ajuda de pessoas, né? Do seu marido, da sua mãe, da sua prima, né? Dos donos que fabricavam joias. Isso, Com então certeza. assim, as pessoas, e a gente fala isso muito na nossa mentoria, que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Você precisou das pessoas de Porto Ferreiro, dos certeza. seguidores, né? Então assim, a gente não vai em lugar nenhum sozinho. A gente precisa de pessoas. Então não adianta a gente falar, não, gente, a gente precisa de pessoas para ajudar a gente a alcançar lugares altos. E também, eu acho importante as pessoas conhecerem as histórias, porque às vezes a pessoa chega na sua base, ali na sua rede social, ela vê quem você é hoje. E aí ela vai se inspirar em você, e talvez de uma forma errada, e às vezes vai se frustrar, porque ela não sabe dessa trajetória. Isso. Lá atrás. Quem que foi? Ela tá vendo um recorte, É um né? recorte. E ela veio somente o agora. Somente o agora. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado hoje com quem você... Até, você não pode seguir qualquer pessoa. Sim, Você tem que seguir pessoas que te elevam, pessoas que te colocam no próximo nível. isso mesmo. Tem 3 mulheres aqui empoderadas. Aqui tem 3 mulheres empreendedoras que lutam, que sonham, que querem dar o melhor para a família. Tem certeza, a gente tem que ter o nosso porquê. Eu tenho o meu porquê, eu tenho certeza que vocês têm o porquê de vocês. E o porquê de vocês é o que move vocês para estar sentado hoje aqui nessa cadeira fazendo o que vocês estão fazendo. Então, essas histórias podem inspirar muitas pessoas. Sim. E tem que inspirar essas pessoas pelo lado positivo. Isso Mostrando mesmo. a sua base, mostrando quem você é. Você tem ali... Porque tem pessoas também que não gostam de falar, mostrar né? quem foi. Isso Não é Muitas- legal, gente. A gente tem que muitas honrar pessoas. de onde a gente saiu. E é estranho, como assim você não chegou ontem e está pronta Isso. hoje? Não foi assim. Não foi assim. As Não pessoas têm foi. vergonha do passado. Exatamente. Isso é muito triste, sempre né? falo, eu sempre falo, eu não tenho vergonha de onde eu vim, do que eu fiz para estar aqui até hoje, de onde eu trabalhei, né? Porque se falar, nossa, ela fez feira hippie. Gente, eu fazia feira de quarta a domingo. Tipo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E se precisar novamente, eu voltarei na maior elegância como eu sempre estava. Eu ia trabalhar diferente, ia vender as minhas roupas, eu mesmo vestia as minhas roupas, colocava salto, eu fazia maquiagem, eu estava diferente de todo mundo. Sim. E isso me fazia vender. E se um dia precisar eu voltar lá atrás, eu voltarei com o maior orgulho e começo de onde eu tiver que começar. Eu não tenho medo do começo. E é muito claro pra gente que você deixa isso também claro. Você não tá preocupada com isso. Só de você falar assim, não, se eu tiver que chegar na loja do meu cliente, limpar para poder filmar, E eu faço. Eu Então, faço. assim, isso é chave para o sucesso, é chave para chegar onde nós queremos. É entender que não pode esquecer de onde você veio e que você sempre vai fazer o que for melhor para que todos fiquem bem. É assim que a gente cresce, ajudando uns aos outros e conhecendo no outro o que ele é bom e que ele faz diferença na vida de qualquer pessoa, desde que a pessoa esteja aberta para isso. Exatamente. E, Paulo, olha, eu quero te agradecer demais, porque assim, a gente nem chegou a se conhecer muito bem, mas você aceitou com tanta prontidão, com tanto carinho para vir aqui contar a sua história hoje, né? Separar um tempo seu, que eu sei que não é fácil, tem uma agenda puxada, e poder contar pra gente isso nos inspira ainda mais, porque realmente eu saio daqui inspirada. Eu acho assim, Deus é tão poderoso que Ele conta as histórias pra gente nos nossos podcasts, né, Michelle? E eu acredito que é na hora que a gente precisa, as histórias que a gente precisa. Então, as histórias não são só para as pessoas que estão nos assistindo, mas é para nós que estamos aqui ouvindo você. Então, eu quero te agradecer demais, imensamente. Sou muito grata e quero dizer para você que estou à sua disposição sempre que você precisar de algo e quiser algo para engrandecer ou fazer alguma coisa diferente para empoderar mais mulheres,
Pode servir. contar com a gente. Nós estamos prontas para servir. Tá? É uma gratidão de poder É ter aquilo, você né? O aqui. sucesso de uma potencializa o sucesso da outra. Exato. Olha, eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Achei realmente, foi muito prazeroso para mim poder dividir isso com vocês. Dividir assim do fundo do meu coração, pensando em somar na vida de cada um que vai nos assistir, né? E se eu realmente plantei uma sementinha e ela florescer, floresçam também. É o que vocês já fazem hoje, né? Então foi um prazer mesmo estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Polly. gente. Sucesso mais ainda para você. Você merece muito, muito mesmo. Amém. Obrigada. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.